Ainda não tem Marcelo, calma, segura a ansiedade, vai chegar a hora. Mas enquanto não tem o camisa 12, tem Fluminense. Logo mais, Fluminense e Volta Redonda e Fluminense iniciam a disputa por uma vaga na final do Campeonato Carioca, Fluminense buscando esse bicampeonato estadual. E essa semana não pode terminar de outra forma que não com uma vitória hoje. Uma semana abençoada, uma semana incrível, uma semana inesquecível. Aliás, desde o anúncio do Marcelo, né, tem sido dias inesquecível para nós que cobrimos o Fluminense, para vocês, torcedores. Enfim, eu acho que não tem outro jeito de fechar essa semana com chave de ouro, a não ser com uma vitória hoje. Essa vibe incrível que vem tomando conta do clube nesses últimos dias, que eu tenho certeza que vai ajudar muito o Fluminense na busca por grandes títulos nesta temporada. Na busca por pelo menos um grande título em 2023. Agora é trabalhar, eu acredito muito nisso, pelo menos, né? Acho que toda essa vibe positiva, eu acho que tem uma influência igualmente positiva também. E é perceptível isso no ambiente, eu venho falando sobre isso. E agora é hora do Marcelo trabalhar, é hora do Fluminense trabalhar, porque a hora da colheita vai chegar. E quando essa hora chegar, meu amigo, vai todo mundo ficar louco da cabeça, essa que é a verdade. Mas hoje o adversário não é fácil, não. Pelo contrário, né? O Volta Redonda para mim, o melhor time dentre os pequenos do campeonato, tanto é que conseguiu avançar para a semifinal e, inclusive, venceu o Fluminense, né? Durante a Taça Guanabara. A última derrota do Fluminense, a última vez que o Fluminense levou gol foi justamente contra o Volta Redonda. Aliás, antes do jogo contra o Flamengo, né? Porque ele levou um gol contra o Flamengo. Mas até então, o Fluminense não levava gol há um mês. Né? A última derrota tinha sido justamente justamente para o Volta Redonda. Então, assim, é uma equipe que vem nos últimos anos dando trabalho ao Fluminense. Em 2020 ganhou por 3-0, 2021 venceu por 3-2, aí ano passado o Fluminense venceu, deu o Fluminense 3-0 e esse ano teve essa derrota aí por 1-0. No geral, 53 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Aí o retrospecto, enfim, mais amplo, é um massacre do Fluminense. E também porque o Volta Redonda tem um dos artilheiros aí desse campeonato, que é o Lelê, o jogador do Fluminense, quer dizer, passará a ser jogador do Fluminense depois do Campeonato Carioca, já tem um pré-contrato assinado. Imagino que não está passando na cabeça do Lelê, né? Ele tendo que ser profissional, até durante a semana eu falei isso, quando a gente perguntando, mas aí o Lelê vai jogar contra o Fluminense, não vai jogar? Não tem nada que impeça o Lelê de jogar, aliás, por uma questão de profissionalismo. Né? Ele deve mesmo entrar em campo, porque senão ficaria muito feio para ele, e ele vai dar o melhor dele, tenho certeza, como jogador profissional, é isso que ele tem que fazer. E o Fluminense tem que se virar para tomar conta do Lelê, e ele foi muito bem, né? Fez gol naquele jogo e foi muito bem. Tem o Luciano Naninho também, que é outro jogador muito interessante. Então, assim, para ficar de olho aberto realmente, que eu tenho certeza que, não sei, deve ser uma sensação estranha, né? O Lelê, como o tricolor que é, enfrentar o Fluminense numa semifinal de campeonato, ele precisa mostrar serviço, ainda mais porque vai estar jogando ali diante do Fernando Diniz, então, tenho certeza que ele vai querer mostrar serviço de qualquer jeito. Vocês podem ter certeza que ele vai querer aprontar. Ele vai querer mostrar para o Diniz, ó, segura aí que eu tô chegando. Enfim, então isso vai ser bem interessante de se observar ao longo dessa partida também. E vamos então à provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje, que pode ter novidade. Eu confesso que eu não esperava, porque na entrevista coletiva pós-Fla-Flu, foi justamente a minha pergunta, essa minha pergunta, Diniz. Será que o time com 4 meio-campistas não fica mais equilibrado? Não sei se vocês vão se lembrar. Porque a gente está tendo essa sensação. Afinal de contas, o Keno não está jogando bem até agora. E aí o Diniz citou, né, um exemplo do jogo contra o Bangu, que claramente foi uma exceção, não foi uma regra. Foi o melhor jogo do time até aquele momento, mas os outros não tinham sido tão bons. Pelo contrário, alguns foram abaixo. E o Keno também, na maioria dos jogos, foi abaixo. O Keno fez aquele golaço de bicicleta, mas até agora mostrou muito pouco. Então, e o Lima tinha entrado no jogo contra o Vasco, foi muito bem, mudou o jogo, e entrou também no Fla-Flu e foi muito bem de novo. E o Gabriel Pirani entrou e fez o gol da vitória. E o GE. Globo ontem trouxe a informação, que eu não tive tempo de confirmar, eu não apurei isso, por isso estou dando aqui a informação, foi o GE. Globo, de que Lima e também o Pirani foram testados no time titular.
Olha só, é aquele negócio, né? Publicamente o treinador não vai falar. Por mais que ele concorde, eu acho que você tem como, abordar o assunto sem criticar jogador X ou Y, né? O Diniz tem habilidade suficiente para fazer isso. Porque se ele tivesse realmente satisfeito com o Keno, ou realmente satisfeito com a estrutura que ele vinha utilizando, ele não mudaria. Concorda? Não faz muito sentido. Então, assim, eu confesso que estava esperando essa mudança em algum momento e estava curioso para ver como esse time iria se comportar com o Lima saindo desde o início, ou até agora o Pirani. Enfim, caso ele. Eu acho que até por uma questão de coerência deveria ser o Lima, que há mais tempo vem jogando, vem entrando e vem entrando bem. Então, eu acho que isso vai deixar o time mais equilibrado, eu acho que isso vai gerar mais aproximação entre os setores. Não sei se é por uma estratégia de jogo pontual para esse jogo contra o Volta Redonda, talvez também seja isso, né? Talvez ele tenha entendido que para enfrentar o Volta Redonda seria melhor jogar dessa forma, imaginando que o Volta Redonda vai preencher mais o time defensivamente, o meio de campo, defender com uma linha de 5, algo parecido com o que o Flamengo fez, e aí vai dificultar essa movimentação lá na frente, portanto o Keno, em tese, ele teria pouco espaço para se movimentar, pouco espaço vazio para atacar, eu acho que faz todo sentido. Né? Aí depois a gente vai ter que esperar para saber se é algo pontual ou, enfim, se ele vai daqui em diante dar uma sequência ao time com uma formação com 4 meio-campistas. Então o Fluminense deve ir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e o Alexander, André, Martinelli e Ganso. Aí, Lima ou Pirani, John Arias e Cano. Né? Pode ser que o Keno seja mantido. Ele fez testes durante o treino. Não está descartada a possibilidade do Keno ser mantido no time. Enfim, eu tô curioso para ver como é que essa equipe vai se sair caso ele realmente escolha aí mais um meio de campo para entrar. Vai ser um teste bem interessante essa partida diante do Volta Redonda, até pensando numa projeção aqui para a final. Antes de chamar o Alexandre Vasconcelos aqui, um recado da Mais Ágil. Se você tem aquele dinheiro preso no fundo de garantia, no FGTS, você está precisando desse dinheiro para pagar uma dívida, você está precisando para comprar, sei lá, um eletrodoméstico mais caro, ou fazer um investimento num carro, enfim, seja lá o que for. Dinheiro parado é um péssimo negócio. E a equipe da Mais Ágil tem profissionais capacitados para ajudar a antecipar esse dinheiro que está preso lá no FGTS que você não consegue manter, que você não consegue pegar. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, no comentário fixado. É só você clicar e na hora já vai ter uma pessoa para falar, para entender o seu problema e para tentar antecipar essa grana do fundo de garantia, que é sempre muito importante. Entre em contato com a Mais Ágil, eles são muito bons no que eles fazem e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Bom, e como vocês já se acostumaram, eu vou chamar aqui meu amigo Alexandre Vasconcelos, comentarista aqui do canal do Lessa, para trazer uma análise tática, uma observação tática desse jogo, do que podemos observar, do que poderemos observar nessa partida entre Fluminense e Volta Redonda. E já temos um jogo para servir de base, que foi a derrota durante a Taça Guanabara. Fala aí, Alexandre. É isso aí, Vitor. Essa, amigas e amigos tricolores, Alexandre Vasconcelos aqui com uma análise rápida, tática do que a gente pode esperar de Fluminense e Volta Redonda. O time do Fluminense a gente já conhece bem e a gente também enfrentou Volta Redonda, então o que dá para esperar do time do Vale do Paraíba é um futebol competitivo e de muita inteligência, um time que não é exatamente retrancado. E eu vou mostrar isso aqui nesse clipe de Vasco Volta Redonda, que é o jogo que tem disponível na internet, que a gente pode ver a estratégia de contrapressão e de movimento defensivo que o Volta Redonda fez, que foi muito eficiente contra a gente no primeiro turno. Lembrando que, como o Lessa já trouxe, Keno pode ser substituído por Gabriel Pirani ou por Lima, o que vai fazer com que o desenho tático não mude muito, mas a característica do jogador acrescente mais no momento da construção e retenção de posse de bola, enquanto que é um jogador que fica mais estático pela ponta e tende a ser mais agudo. Quando você joga com um time que está bem postado, tem pouco espaço para o Keno atuar. Então é basicamente isso que a gente espera de mudança para essa partida de amanhã na mão de Fernando Diniz. Mas vamos lembrar o traço que mais me impressionou nesse time de Volta Redonda, que são as 3 linhas muito claras de marcação e seus movimentos já de meia pressão a partir da zona intermediária defensiva de quando o seu time está construindo. Então repara, o Vasco com a posse de bola aqui e o Volta Redonda com os 3 jogadores de ataque ocupando e pressionando o espaço a partir daqui. A gente viu esse desenho ao longo do jogo inteiro entre Fluminense e Volta Redonda no turno do Campeonato Carioca. E esse desenho, repara, superado a pressão,
os 3 jogadores de meio de campo do Volta Redonda em formato de triângulo com vértice no primeiro volante, fazendo a pressão mais localizada onde está a bola. Então você tem aqueles 3 jogadores em linha ou se aproximando da saída de bola para atrapalhar a saída de bola do time, os 3 jogadores de frente, o Lelê puxando essa fila, e os 3 jogadores de meio de campo em formato de triângulo, indo bloquear os espaços onde eles acham que a bola vai ser direcionada para tentar reduzir o campo quando a bola chega perto da intermediária ofensiva do time adversário. É isso que a gente espera que seja o maior dificultador que o Volta Redonda vai impor ao jogo do Fernando Diniz, que precisa de muito espaço e vai ter que povoar muito bem o meio de campo. Por isso essa alternativa de tirar o Keno e botar talvez o Pirani e o Lima pode render efeito de aumentar a superioridade numérica no campo ofensivo e permitir com que o Fluminense construa melhor as jogadas do que, por exemplo, na derrota contra o Volta Redonda ou no primeiro tempo do último jogo contra o Flamengo na decisão da Taça Guanabara. É isso, galera. Essa é a minha análise. Fiquem de olho nesse comportamento ao longo do jogo e depois no pós-jogo conversa lá com a gente e diz se você viu esse padrão e como que o Fluminense fez para superá-lo. Um abraço. Valeu, meu amigo. Sempre enriquecendo aqui o pré-jogo do canal do Lessa com as análises táticas aí, o Alexandre Vasconcelos. E com informações do Voltaço, chega o Leonardo Dantas, o jornalista Leonardo Dantas, que acompanha de pertinho o adversário de hoje, e ele vai trazer informações aí do Volta Redonda. Oi, Vitor. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para poder falar do Voltaço, que foi, sem dúvida nenhuma, a grande surpresa desse campeonato estadual. Não só pelo que desempenhou em campo, mas o que esperar, então, do Volta Redonda para esse jogo contra o Fluminense, imaginando o que foi o time durante toda essa temporada. O Volta Redonda tem mais de uma arma, então é importante que o Fluminense fique de olho em todos os aspectos do time. No início do campeonato, o Volta Redonda tinha saída com muita qualidade pelas laterais. No jogo contra o Botafogo, por exemplo, o Wellington Silva foi um dos caras mais acionados usando o corredor pela direita. O Wellington se machucou, não voltou tão bem, então hoje a principal saída pela lateral é do lado esquerdo. No início da campanha era o Gilson, ex-Botafogo, agora é o Ricardo Senna, ex-jogador do Gonçalense, conhecido como Ricardinho. É um cara muito versátil, porque ele ajuda muito bem na marcação lá atrás, sem dar muitos espaços, mas aparece lá na frente com muita tranquilidade. E normalmente é um corredor para ele subir e buscar a linha de fundo para cruzamento ou penetração na área. Por quê? Porque o ponta pelo lado esquerdo, o Luizinho, ele costuma fechar um pouco mais, indo para dentro da área. Isso possibilita a chegada do lateral por aquele lado. Tanto o Luizinho quanto o Pedrinho são caras de pisarem um pouco mais na área. Por quê? Pela questão do Lelê. O Lelê é o artilheiro do time e do campeonato, é o grande destaque do Carioca até aqui. Mas embora ele seja a referência, ele não é aquele centroavante que joga plantado o tempo todo. Ele sabe se movimentar, ele sai da área, recua em alguns momentos para tentar uma tabela, para tentar uma infiltração de quem vem do meio e dos pontas. É por isso que os pontas do Volta Redonda se aproximam sempre que possível da área, para favorecer essa tabela com o Lelê, que é uma arma muito forte do time do Volta Redonda. O Voltaço procura o Lelê porque ele é um homem-gol, está numa grande fase. Esse Lelê desse ano não é o Lelê do ano passado, ele fez 10 gols em 50 jogos na temporada 2022. Nesse ano ele já superou essa marca só no campeonato estadual. Então é um outro Lelê. É claro que ele amadureceu com o time, mas eu costumo dizer que ainda tenho dúvidas de que Lelê a gente vai ter para o resto da temporada no Fluminense, né? Já que ele foi contratado pelo Tricolor. Mas enfim, eu falei do Luizinho pelo lado esquerdo, mas pela direita tá o ponta mais perigoso, o Pedrinho, insinuante, drible, mano a mano, parte para cima, e aí costuma desarmar a defesa adversária e ter liberdade para chegar lá na frente. O Lelê também é muito acionado, ainda falando sobre o ataque, na bola longa. O Volta Redonda joga muito bem quando precisa, segurar um pouco mais lá atrás, recuperar a bola e jogar logo lá para frente. E o Lelê costuma levar vantagem no mano a mano na corrida. Isso aconteceu inclusive no jogo contra o Fluminense no Raulino, lá na Taça Guanabara, na primeira fase. Mas o grande maestro do meio do Voltaço é o Luciano Naninho, e ele está vivendo grande fase. Talvez seja um ano em que ele seja mais protagonista, porque tem um time melhor do lado dele e ele aparece mais. Bom passe, inclusive nessa bola longa que eu citei, e a aproximação com o Lelê também acontece com ele, não só com os pontas. Tem pontos muito positivos o Volta Redonda, o Fluminense vai precisar ficar de olho, não é porque está enfrentando um time pequeno que vai ser um duelo fácil. Valeu pelo convite, abraço, boa semifinal para todo mundo. Valeu, Léo, tamo junto, grande abraço e obrigado mais uma vez. Agora vamos falar da arbitragem, apita o jogo Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima e também a Karen Soares Augusto. Ele apitou a estreia do Fluminense na temporada, vitória por 2-0
sobre o Resende. Ano passado, curiosamente, também contra o Resende, ele foi o árbitro, vitória do Fluminense por 4-0. E no 2021 apitou Fluminense 2, Boa Vista 0. São os 3 jogos que ele tem até hoje apitando partidas aí do Fluminense. É um árbitro que, enfim, eu não me lembro de nenhum erro grotesco que ele tenha cometido. É muito jovem, tem apenas 30 anos, está ganhando espaço nos últimos tempos, está ganhando moral aí na FERJ, em competições nacionais também. Pegou um jogo de Copa do Brasil agora pela primeira vez, apitou um jogo do Ituano, acho que Ituano Princesa, se eu não me engano. Então é um árbitro que vem ganhando espaço, tomara que ele possa fazer uma boa arbitragem, logo mais um Raulinho de Oliveira, e que, enfim, seja um bom espetáculo. Lembrando que agora tem VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, será o VAR dessa partida, semifinais e finais contam com o VAR. Transmissão pela Dali no canal do Lessa com imagens. E agora, novo preço em R$ 14,90. Por R$ 14,90, você que ainda não assinou a Dali, vou deixar também o link aqui no comentário fixado na descrição do vídeo. Clica lá, para você assistir o jogo no canal do Lessa, com transmissão e narração do Daniel Kaiser, comentários de Alexandre Vasconcelos e Renan Reis, o Laranja Tricolor, transmissão com imagens, e eu tenho certeza que quem está assistindo está curtindo bastante, então tenho certeza que vocês vão adorar também assistir a esse jogo com a nossa transmissão. Eu estarei lá na Rádio Globo e na Rádio CBN, e depois no pós-jogo aqui no canal do Lessa, claro, com uma live para a gente poder analisar, né, tomara mais uma vitória do Fluminense na temporada para abrir caminho para essa final do Campeonato Estadual. Beleza, galera? Tamo junto, vamos que vamos para cima. Logo mais tem mais e eu espero vocês.